de volta com o programa O Divã de André Kepp. E olha o tema de hoje, tema importante para entendermos o que está acontecendo na atualidade. Geopolítica dos bastidores da guerra. Geopolítica dos bastidores da guerra. Da guerra atual, Israel versus Hamas. Fazer uma rápida apresentação minha. Sou doutor em Psicologia Social pela USP, mestre em Psicossomática pela PUC, psicólogo e psicanalista. Bom, tudo que não é bem explicado gera confusão. E mais uma vez, essa situação de guerra está gerando muita confusão, porque está mal explicado, e quando é explicado é uma versão única que prevalece. Não estou dizendo que as mídias têm essa versão, mas prevalece na maior parte da mídia. Muitas mídias estão falando da guerra, mas poucas estão explicando de maneira abrangente, detalhada e geopolítica. Então vamos para a geopolítica atual e vamos entender a geopolítica aplicada lá em Israel. A geopolítica do mundo mudou e poucas mídias explicam isso. Então não explica, qual é a geopolítica atual do mundo? Poucas explicam. Claro que existem pessoas explicando geopolítica e muito bem, mas não é a maior parte da mídia. A maior parte da mídia ou ignora o assunto, ou explica muito mal, quando explica. Mas a geopolítica do mundo mudou como? Então vamos lá. Depois da Segunda Guerra Mundial, isto é, depois de 1945, o poder do mundo se tornou bipolar. Bipolar no sentido de dois polos de poder. Ou seja, havia dois polos de poder, os Estados Unidos e a União Soviética. Esses polos eram, em síntese, direita versus esquerda, capitalismo versus comunismo. Em síntese, e atualmente, conservadores versus progressistas. Atualmente fica nessa rivalidade. Então essa era a geopolítica antiga, do tempo da Guerra Fria, que muitas pessoas acreditam que ainda é a geopolítica atual, mas não é mais. Mas esses blocos ideológicos precisam perceber que o mundo mudou. Então as pessoas vivem nesses blocos ideológicos e não perceberam que o mundo mudou, e mudou muito. Não estamos mais na época da Guerra Fria, da direita norte-americana combatendo a esquerda soviética. Então precisamos entender qual bloco apoiamos quando na atualidade apoiamos os Estados Unidos ou mesmo Israel. Quem que você está apoiando? Você sabe? Não é mais a direita antiga. Não é. Você está apoiando outro grupo. Toda a geopolítica mudou. Quando você eu apoio Israel, você está apoiando o Estado de Israel, com toda a história do sionismo, com toda a atitude de Benjamin Netanyahu, que não corresponde à maior parte dos judeus, que não corresponde a todos os judeus, pelo menos, que não corresponde a todos os judeus. Tem muitos judeus que não concordam com as atitudes de Benjamin Netanyahu e com essa declaração de guerra e com bombardeio na faixa de Gaza. Não é uma unanimidade. Tem judeus criticando essa questão. Então, muito cuidado. Eu apoio Israel. Quem que você está apoiando, você sabe? Eu apoio Estados Unidos. Quem que você está apoiando, você sabe? Mudou. Não é mais aquela questão de direita e esquerda. Mudou completamente. Depois desse período de poder bipolar, fomos para um período de poder unipolar, quando, em 1991, a União Soviética dissolveu. Então, acabou a União Soviética. Então o poder ficou todo concentrado nos Estados Unidos, por isso que o poder se tornou unipolar, a partir de 1991. Então depois de 1991, os Estados Unidos passaram a ser o maior poder do mundo, gerando a época unipolar. E os Estados Unidos com o maior poder tanto econômico quanto político. Foi aí que os grandes grupos econômicos, aglomerados econômicos, foram todos para os Estados Unidos, se instalaram nos Estados Unidos, gerindo o planeta a partir
da nação norte-americana. Então, os principais grupos econômicos, até o que as pessoas chamam de nova ordem mundial, donos do mundo, não importa o nome, os grupos econômicos mais poderosos foram para os Estados Unidos. Só que o poder do mundo mudou novamente e se tornou multipolar. Agora não é mais unipolar, não é os Estados Unidos que dá as cartas. É um poder multipolar. Estados Unidos em declínio e outros países subindo, emergentes, né? Por que eles eram chamados emergentes? Porque eles já estavam subindo. Com a fundação dos BRICS em 16 de junho de 2009. Então, 16 de junho de 2009, funda-se os BRICS. Os BRICS, que são o conjunto de países formados por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E esse grupo, BRICS, se tornou muito mais poderoso economicamente e aos poucos politicamente do que os Estados Unidos. Então, esse grupo é muito mais forte economicamente e muito mais forte politicamente aos poucos do que os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos já não manda mais no mundo. É uma nação em declínio, que representa um grupo de poder. Portanto, o poder do mundo saiu das mãos dos Estados Unidos e está, desde 2009, nas mãos dos países BRICS. Então, desde 2009, está nas mãos dos países BRICS. Então, a disputa atual de interesses políticos e econômicos no mundo ocorre entre os Estados Unidos, que está em decadência, e uma decadência rápida, um declínio rápido. Já a partir da dívida que eles têm, que é imensa, né, impagável. E os BRICS, que já assumiram a liderança no mundo. Então, o grupo BRICS já é o grupo que lidera o mundo. Por isso que nós temos agora um mundo multipolar. Aí você pode argumentar e, claro, vão surgir questionamentos. Você pode dizer assim, não, André, mas espera lá. Os Estados Unidos não está sozinho. Ele conta com o apoio do G7. Então, se a gente pensar nos Estados Unidos sozinho, é uma coisa. Mas e o apoio do G7? Que contém, além do próprio Estados Unidos, a Alemanha, o Canadá, a França, a Itália, o Japão e o Reino Unido. Bom, o que acontece? O BRICS concorre com esse grupo do G7 já na atualidade, em poder, em tudo, poder econômico e político. Mas ele já conta com apoio de outros países no chamado BRICS+. BRICS+. Então o BRICS aumentou. Esses países que adentraram e que vão oficializar a sua entrada em janeiro do ano que vem, mas é só uma oficialização, eles já fazem parte, são Argentina, Etiópia, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Egito e Irã. Todos esses países, e esses países entrando, é um grupo agora de 11 países, que terão apenas a sua oficialização daqui a 3 meses. Não, 1º de janeiro, menos do que 3 meses, 1º de janeiro de 2024, então são 2 meses, será oficializado a entrada desses países. Então, todos previstos para entrar oficialmente em 1º de janeiro de 2024, ou seja, daqui a 2 meses. 2 meses, praticamente. Portanto, o BRICS+, terá 11 membros e uma moeda única. Claro que essa moeda única baterá o dólar. Será mais importante que o dólar, porque é um grupo econômico muito mais poderoso, não apenas do que o G7, mas do que os Estados Unidos e todos esses países juntos. Então, mais poderoso do que
todos os países do G7 juntos, reunidos. Então, é uma moeda única que será muito mais forte que o dólar, que está em declínio gradativamente, por causa da dívida interna norte-americana e outros fatores. O Estado de Israel é aliado dos Estados Unidos desde a sua fundação em 1948. Então, a ONU é que reconheceu a fundação do Estado de Israel em 1948. Mas vamos ver o que aconteceu. Agora eu falarei dos bastidores da guerra. Então, eu vou falar dos bastidores da guerra atual aplicando esses conceitos de geopolítica. Então, vamos localizar a geopolítica do planeta naquele local. Lembremos sempre de permanecer do lado da paz e da diplomacia. Cuidado, quando você fala eu sou de um lado, eu sou de outro, você está reforçando a guerra. Sem perceber, não estou falando que você faz isso de maldade, mas se você dá força para um lado ou para o outro, você está reforçando a guerra. Ao invés disso, que tal reforçarmos a diplomacia, todas as tentativas diplomáticas para se alcançar a paz? Então, não vamos reforçar um lado, eu sou a favor desse lado, que jogue mais bombas no outro lado. Não é isso, gente. Não é isso. Já temos um número calculado de 7.000 palestinos mortos, grande parte crianças, mulheres. Então, espera um pouquinho. É uma barbárie o que está acontecendo. Então, não vamos fortalecer nem um lado nem outro. Vamos fortalecer a paz, as relações diplomáticas, o nosso equilíbrio na busca de uma paz naquela região. São vidas em jogo. Espera aí. Uma vida importa. Quanto mais 7.000. Esquece o número. O número não é importante. Cada uma dessas vidas importa, porque é a vida de civis, não é soldado. Soldado também importa, mas quanto mais civis, pessoas que simplesmente viviam e sobreviviam na região. Então, muito cuidado. Eu vou apoiar um lado, eu vou apoiar outro. Cuidado, cuidado. Apoie a paz, apoie a diplomacia. O Estado de Israel foi criado por causa da proposta da ONU de dividir o país Palestina em 2 países. Isso mesmo. Havia um país constituído chamado Palestina. A ONU disse, vai ser dividido em 2 países. E aí, como nem a Palestina aceitou, o país Palestina aceitou, nem os países circunvizinhos aceitaram, aconteceu a primeira Guerra Árabe-Israelense, chamada dessa forma, historicamente, né? E essa guerra é porque os países do entorno não aceitaram. Então, por exemplo, o Iraque não aceitou. O Iraque não aceitou o Estado de Israel até hoje. E vários outros países circunvizinhos não aceitaram, fizeram uma guerra. Só que Israel já tinha um equipamento muito forte desta união com os Estados Unidos, um equipamento bélico, militar muito forte, e ganhou a guerra. E aí as nações tiveram que aceitar. Então, de repente, um país chamado Palestina se dividiu em 2 países, Israel e Palestina. Agora, lembrando sempre que eu falo isso, fiquemos sempre do lado da paz e da diplomacia, nem deste lado nem do outro, nem de um lado nem do outro. Mas um lado fez atrocidades, o outro também está fazendo. Os 2 estão fazendo atrocidades, crimes de guerra. Matar a população civil é crime de guerra. Porque uma guerra é para ser feita entre soldados e não entre a população inocente. Então o que está acontecendo é crime de guerra, é uma barbárie. Então não fique de um lado, eu vou torcer por esse lado. Nem torça pelo outro. Os 2 estão fazendo barbáries. Então vamos ficar do lado do quê? Da paz, da diplomacia. Mas é isso que você ouviu. O país Palestina foi dividido em 2, Israel e Palestina, na ocasião. E atualmente o país Palestina não existe mais.
Só existe o país Israel. E na Cisjordânia, que era o local para os palestinos ficarem, ela foi invadida e foram feitos assentamentos israelenses na região. Isso é reconhecido como um crime por todas as nações internacionais. Ah, mas eu sou mesmo assim a favor de Israel. Não, estude um pouquinho mais a história. Porque nem todos os judeus são a favor de Israel. Sabe disso? Ó, os palestinos, eles vivem amontoados na faixa de Gaza e na Cisjordânia, murados, num país que não é mais deles, num país chamado Israel, porque a Cisjordânia foi invadida por assentamentos israelenses, E agora vamos falar o que a mídia não fala. Mas lembremos, sempre permaneçamos do lado da paz e da diplomacia. Todos os judeus são favoráveis ao Estado de Israel nessas ações que foram feitas? Não. Muitos judeus não concordam com o Estado de Israel do jeito que foi feito. Concordam com a invasão, com assentamentos da Cisjordânia? Não. Concordam em colocar os palestinos da Cisjordânia murados? Não. Muitos não concordam. Então, muitos judeus não concordam com as ações do Estado de Israel. Então, entenda uma coisa é o povo judeu. Ah, eu sou simpático ao povo judeu? Claro! Nós devemos ser simpáticos a todos os povos. O povo judeu é um povo maravilhoso, tem uma história incrível, uma tradição maravilhosa. Mas uma coisa é o povo judeu, outra coisa é Israel. Isso você precisa entender de uma forma muito clara. E eu também sou favorável ao povo palestino, claro, tem uma história também maravilhosa de uma vida naquela região de mais de 10 mil anos. A atual Palestina era a Filistina, era dos filisteus. Então os filisteus também têm história na região, também é um povo maravilhoso. Os povos são maravilhosos, o povo judeu é maravilhoso, o povo palestino é maravilhoso. Mas o Estado de Israel está aí no meio de uma forma complicada. Por isso que nem todos os judeus concordam. Outra pergunta. Todos os judeus concordam com a guerra iniciada por Benjamin Netanyahu? Todos dizem assim, não, é isso que eu queria. Realmente é isso que eu queria. E joga mais bomba lá na faixa de Gaza. Todos são assim? Não. Nem todos são assim. Então, antes que você adote essa postura, não, eu sou favorável a Israel e quero que jogue mais bombas na faixa de Gaza e mate mais inocentes, antes que você adote uma posição destas, pense no seguinte, nem todos os judeus estão de acordo. Tem muitos judeus fazendo manifestações pelo mundo contra as ações de Benjamin Netanyahu, do Estado de Israel. Não concordam. Não concordam com matança de pessoas inocentes. Não, evidentemente. E a última pergunta. Todos os judeus concordam com um bombardeio na faixa de Gaza? Ah, eu acho legal, mata mais gente. 7 mil pessoas inocentes, civis, crianças, mulheres grávidas muitas vezes. Não, evidentemente. Por isso, sempre fiquemos do lado da paz e da diplomacia. Vamos escolher um lado? Vamos. O da paz e da diplomacia. Sempre. Cuidado, não fique de um lado, não torça para um lado, não fique de um lado no sentido de torcer para que esse lado mate mais gente do outro. Ou do outro lado para que mate mais gente desse. Cuidado. Como eu disse, não é uma partida de futebol, são vidas que importam. Cada vida importa. Não são números, 7 mil, que são 7 mil vidas, isso importa muito. Então vamos pensar direito, vamos ficar do lado da paz e da diplomacia. Não sejamos conduzidos pela única versão da maior parte da mídia atual. A maior parte da mídia atual dá uma versão de um lado só, e justifica, não, vamos matar muita gente mais e vamos continuar matando porque nós estamos certos.
Aí o outro lado também vai pensar dessa forma. E aí a guerra não tem fim. Então não é isso que a gente deve fazer, torcer para matança, torcer para guerra, torcer para vidas humanas inocentes, civis, morrerem. Ah, não, mas todas as pessoas da Palestina são terroristas, as crianças também, mulheres e crianças também, que morreram numa quantidade enorme. Então, vamos pensar direito e vamos sempre ficar do lado da paz e da diplomacia. Bom, espero que o programa de hoje tenha sido interessante para vocês. Lembre-se, a vida é sabedoria. A cada momento entenda o seu significado. Eu desejo uma excelente semana para você e até a semana que vem.